Fala galera vascaína, passo aqui mais um dia para fazer um pós-jogo. Que baita jogo do Vasco mais uma vez, né? Agora atingimos 4 vitórias seguidas, Fortaleza, Inter, Corinthians, e hoje conseguimos fazer um belo jogo e ganhar o Atlético Goianiense dentro de casa, como é muito forte. A gente sabe a qualidade do Atlético Goianiense dentro de casa, mesmo o time sendo um time muito limitado, a gente conseguimos fazer um grande jogo lá, porque dentro de casa eles colocam a correria, eles colocam a pressão, né? E é sempre uma dificuldade muito grande encarar não só o Atlético Goianiense, mas qualquer clube do Campeonato Brasileiro Série A como mandante. Qualquer clube é sempre muito difícil, e viemos de 3, 4 jogos muito difíceis, esses 4 últimos jogos: Fortaleza, Inter, Corinthians e hoje o Atlético Goianiense. 4 vitórias consecutivas, né? Graças a Deus conseguimos o resultado positivo, que era o nosso foco hoje, né? O propósito era ganhar, né? O Vasco sempre vai querer ganhar os seus jogos, mas a gente também quer pontuar, principalmente fora de casa. E hoje conseguimos fazer um excelente jogo. Era para ser mais, né? O nosso centroavante Veguete hoje não foi feliz, mesmo ajudando muito o Vasco no jogo todo, incompleto, fez um grande jogo, mas perdeu o pênalti, né? Bateu no canto direito do goleiro, né? E o goleiro pulou certinho no canto direito e pegou o pênalti do Veguete. Também teve o gol do Praxedes, que estava expulso, mas em geral o Vasco ele conseguiu fazer um excelente jogo e saímos com mais 3 pontos e estamos agora na parte de cima, top 10 do Campeonato Brasileiro. Não nos contentamos com isso, queremos mais. Sabemos que esse time do Vasco pode entregar mais, sabemos que esse elenco pode entregar mais. O Vasco ele pode almejar algo melhor, subir mais e mais na tabela e quem sabe até pegar uma vaga para a Libertadores, né? O Vasco tem quatro contratações com os jogadores já inscritos, que é o Felipe Coutinho, o Souza, Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues, né? Que já estão inscritos e já estão aptos a estrear com a camisa do Vasco, só que tem departamento médico em relação a ver como eles estão 100%, né? Se estão 100%, se não estão 100%. Tem a parte física também, principalmente Felipe Coutinho, que estava, se eu não me engano, 2 meses sem jogar. Isso tudo conta também. Você vê que o Vasco joga hoje, o Vasco agora já joga esse final de semana agora que está chegando. Mais um jogo fora de casa, agora vai ser contra o Atlético Mineiro. É um jogo muito difícil, né? Sempre é muito difícil pegar o Galo dentro da sua casa, casa cheia, mas vamos para cima do Galo lá também, tentar arrumar mais 3 pontos para a gente cada dia mais, cada vez mais, cada rodada a gente pontuar e subir cada vez mais na tabela. O Vasco hoje está com 23 pontos, né? 4 vitórias seguidas. Hoje eu venho fazer um pós-jogo, eu venho falar sobre o jogo de hoje, venho aqui destacar alguns jogadores que, na minha opinião, foram melhores em campo. Mas antes de eu estar aqui trazendo esse pós-jogo aqui para você que me acompanha aqui, eu venho te fazer um pedido para você curtir, compartilhar esse vídeo com alguém, se inscrever no nosso canal, porque é muito importante você estar se inscrevendo no nosso canal e estar me ajudando aqui no meu trabalho. Hoje eu venho aqui destacar o jogo do Paulo Henrique, não só hoje, né? O Paulo Henrique ele tem jogado muito bem com a camisa do Vasco, né? Se a gente pegar esses 4 jogos, né? Na verdade, o Paulo não só os 4 jogos, desde quando o Rafael Paiva ele tá comandando o Vasco da Gama, não só o Paulo Henrique, mas outros atletas subiram muito tecnicamente, né? Parece que estão mais leves, parece que eles estão com mais confiança, subiram muito a confiança dos jogadores depois que o treinador Rafael Paiva assumiu. O David deu até entrevista ainda agora, depois do jogo, e o David falou que os jogadores estão com mais confiança,
estão mais leves para jogar. E eu tenho percebido isso, que os jogadores dentro de campo estão mais leves, né? Mas hoje eu venho destacar a partida do Paulo Henrique, venho destacar a partida do Praxedes. O Praxedes hoje jogou como um 10 ali, né? Armando, trocando ali com o Veguete, às vezes fazendo aquela marcação alta no zagueiro. E gostei muito da partida do Praxedes, se movimentando muito bem, dando passe. Outro jogador que eu venho destacar, além do Paulo Henrique, eu destaco também o Praxedes. Destaco também mais uma partida absurda do nosso Matheus Cocão, outra baita partida do Matheus Cocão e juntamente com o Hugo Moura. Essa dupla de volante do Vasco tem dado o que falar, né? Tem jogado demais, tá com um entrosamento muito bom, muito importante. E graças a esses dois volantes do Vasco, que tem feito muito bem aquela cobertura ali no meio de campo, tem marcado muito bem. Quando o Hugo sobe, o Matheus fica. Quando o Matheus sobe, o Hugo fica. E vai ser uma dor de cabeça muito grande para o Rafael Paiva quando o Souza estiver 100% para poder estrear pelo Vasco da Gama. Eu acredito que o Souza será titular desse time, porque o Souza tem muita experiência, sabe muito bem usar os atalhos do campo. E acredito que o Souza deve ser titular desse time. Mas para ser titular, ele vai ter que mostrar futebol dentro de campo, principalmente mostrar para o Rafael Paiva que ele tem condição de ser titular, porque essa dupla de volância do Vasco está muito bem montada, está muito bem entrosada, né? E acredito que vai dar dor de cabeça, uma dor de cabeça boa para o Rafael Paiva. Hoje os dois volantes eles tomam cartão amarelo. O Hugo Moura ele para uma jogada, toma um cartão amarelo. O Cocão também toma um cartão amarelo. Mas os dois, mesmo amarelado, conseguiram suportar e fazer um bom jogo ali no meio de campo. Não deram mais entradas duras e o Vasco ele conseguiu o resultado positivo. Eu venho também aqui falar também e destacar a partida, mais uma vez também, do David, DVD, como ele deu a entrevista falando, que ele está mais leve, está com mais confiante. Ele no primeiro tempo, ele errou alguns lances, isso é normal, numa partida, ninguém vai acertar todos os lances em um jogo, isso é de fato normal, acontece, mas eu venho destacar aqui a garra que o David tem. O David é um jogador que, tecnicamente falando, não é aquele jogador acima da média, não é aquele jogador, tecnicamente falando, aquele jogador fora da curva, mas é um jogador que se posiciona muito bem, é um jogador forte, um jogador muito físico, protege muito bem a bola no 1 contra 1, ele usa a raça que ele tem, ele consegue muitas das vezes ganhar mais corpo em cima do jogador que está marcando, aí ele consegue ganhar mais campo, né, e vai para cima. E acredito que o outro jogador também que eu acredito que será um bom reserva, né, ou reserva do Felipe Coutinho, se o Felipe Coutinho jogar junto com o Paê, provavelmente o David ele deve ser um reserva, porque o David ele joga aberto pela esquerda, né? É a posição que o Coutinho deve jogar ali, aberto pela esquerda, ou o Paê pela esquerda e o Felipe Coutinho no meio. Deve ser assim, ou o Paê pela esquerda e o Felipe no meio, ou o Paê no meio e o Felipe jogando pela esquerda. Mas eu acredito que o Vasco ele vai conseguir, o Rafael Paiva, melhor dizendo, ele vai conseguir fazer o que o Vasco necessita, né, para poder ficar com um time bom, com um time firmado ali, um time bem entrosado ali, para esse ano a gente conseguir chegar longe no Campeonato Brasileiro e quem sabe, né, conseguir ser campeão, porque ainda dá, né? Se você parar para somar ali, hoje tem um jogo daqui a pouco do Botafogo contra o Palmeiras, tem 33 pontos ali, né? Você vê a diferença do Vasco ali para o primeiro colocado hoje, agora, antes do jogo começar, 10 pontos, mas pode subir para 13, né? Mas você vê que, né, é uma quantidade de pontos até, né, considerado alta, mas 13 pontos, o Vasco veio de 4 vitórias seguidas, né? Acredito que o Vasco ele consegue esse ano brigar ali pelo menos uma pré-Libertadores, uma Libertadores, porque tem muito time se reforçando
e também tem muito time bom nesse Campeonato Brasileiro, que na minha opinião será o campeonato brasileiro mais disputado de todos os tempos. É muito time bom, muito time se reforçando, e eu acredito que esse ano será o campeonato brasileiro mais disputado de todos os anos, né? Eu destaquei aqui Praxedes, Paulo Henrique, Hugo Moura, destaquei também o David, que fez uma excelente partida. O Veguete também ele é muito importante no meio de campo, porque ele é um centroavante que, quando o Vasco ele está sob pressão, dá aquele chutão para frente ali no meio de campo, ele consegue prender a bola no meio de campo, ele consegue cavar uma falta, ele consegue achar alguém dando opção, ele consegue fazer o passe. Mesmo perdendo um pênalti, eu acredito que ele está se cobrando muito, está triste, chateado, mas isso acontece, né? Porque o Vasco ganhou a partida, seria pior se o Vasco tivesse empatado ou perdido, mas eu acredito que ele deve estar muito chateado, muito triste, porque o Veguete é um centroavante que esse ano está brigando para chegar nas cabeças ali como artilheiro do campeonato, e acredito que mais para frente aí o Veguete vai ter tanto o Paê e tanto o Felipe Coutinho e tanto o próprio Pitão, nosso lateral esquerdo, dando um passe ali e municiando ele para ele sair de cara e fazer os gols necessários para ele brigar para ser artilheiro desse campeonato brasileiro. Partidaça do Vasco da Gama, mas se a gente parar para analisar esses jogos que o Vasco fez, Corinthians, Inter, Fortaleza e hoje contra o Atlético Goianiense, foi o jogo mais fácil que o Vasco teve, assim, entre aspas, que não há jogo nenhum fácil. Mas se for parar para analisar, hoje era um time mais fraco, né? O Atlético Goianiense, mesmo jogando em casa, na minha opinião, era um time mais fraco. E o Vasco teve chance de ganhar o jogo por 2, 3 gols, mas o resultado foi 1-0 só. Mas tecnicamente falando, esse time do Atlético Goianiense é muito fraco, time muito, muito fraquinho. Mesmo dentro de casa, eles dando trabalho para qualquer adversário. É um time muito fraco e eu acredito que é um dos times que deve cair para a segunda divisão, né? O Atlético Goianiense eu acredito que não vai aguentar não, acredito que não tem elenco, não tem time, vai brigar ali até dezembro. Outro time também que para mim eu acredito que cai é o Vitória. Se continuar com esse futebol fraco aí, tanto Vitória e tanto esse time do Atlético Goianiense de hoje, né? Esses dois times aí para mim caem para a segunda divisão, e as outras duas vagas aí vai brigar aí até o último jogo, porque o último jogo, né, até a 38ª rodada aí, para brigar aí para ver quem vai ser os outros dois clubes, na minha opinião, que deve cair para a segunda divisão, porque tem Criciúma, né? Tem o próprio Fluminense, tem o Corinthians que está ali, tem o Grêmio também, que está perdendo o jogo para o São Paulo de 1-0. Acredito que esse ano vai ser muito complicado e não dá para falar quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores. Não dá para falar porque tem muito time bom esse ano, e acredito que o Vasco ele vai brigar na parte de cima da tabela. Que baita jogo do Vasco. Também quero destacar o nosso goleiro, né? O nosso goleiro, uma vez ou outra, ele dá o mole aí, toma frango, toma uns gol bobo, mas hoje também foi uma bela partida do nosso goleiro Léo Jardim. Ele trabalhou pouco, mas fez lances ali essencial ali para o Vasco da Gama e conseguiu ali cebar o tempo na hora que teve que cebar, né? E taticamente dentro de campo o Vasco ele está muito entrosado, taticamente dentro de campo o Vasco, além de estar muito entrosado, é um time que é muito organizado, né? O Vasco tem uma organização muito interessante dentro de campo, e é isso que está fazendo o vascaíno acreditar que a gente pode chegar além do que a gente imagina, né? Eu acredito que esse elenco, esse time, ele pode chegar além do que a gente imagina, porque o Vasco tem que estar muito organizado dentro de campo. E não só essas 4 vitórias do Vasco, que o Vasco fez nesses quatro últimos jogos. O Vasco também fez uma boa partida contra o Botafogo no 1-1 dentro de São Januário.
O Vasco fez uma boa partida também contra o Bahia, mesmo a gente perdendo aquele jogo por 2-1. O Vasco fez uma boa partida contra o Bahia. Desde quando o Rafael Paiva ele assume o Vasco contra o São Paulo também, que a gente ganhamos de goleada, o Vasco fez uma boa partida também contra o São Paulo. E acredito que o Vasco só tem a crescer, né? Acredito que o Vasco só tem a crescer. E vamos estar na torcida aí para o Vascão esse ano brigar por coisas grandes, principalmente a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é o título que eu acredito mais que o Vasco pode chegar e tem condição de ser campeão, porque é um mata-mata. E a gente sabe a força do Vasco mata-mata. Essa camisa aqui tem muito peso, muita tradição. E acredito que o Vasco esse ano consegue ser campeão da Copa do Brasil, né? Porque o time que tem em mão, o treinador e o time estão no mesmo propósito. Ainda tem essas contratações que o Vasco fez de 4 grandes jogadores. Por enquanto, esses 4 que o Vasco ainda está no mercado para trazer mais zagueiro, né, para compor o elenco ali, porque essa zaga do Vasco ela precisa ser mudada, né? Se tem uma posição que o Vasco precisa mudar imediatamente é a zaga. Essa zaga não é uma zaga que passa confiança, mesmo essa zaga com o Rafael Paiva jogando bem. Essa zaga com o nosso treinador Rafael Paiva é uma zaga que está jogando bem, mas não passa confiança. Maico, o Léo, né? O Léo Pelé não passa confiança. O único zagueiro que a gente tem no elenco hoje que passa confiança é o João, né? É o João, mas o João tá com uma lesão, tá se recuperando, e acredito que o Vasco ele vai trazer mais o zagueiro para poder ser titular ali e fazer a dupla de zaga com o João. Aí sim dá pra gente chegar longe, né? E quem sabe ser campeão esse ano. Eu venho aqui também falar sobre o Paulinho, né? O nosso Paulinho Paula e o Jair, né? Os nossos dois meio-campista muito inteligente, muito habilidoso, estão treinando com bola, estão focados, e acredito que esses 2 atletas, esses 2 jogadores, ainda esse ano, né, eles vão ainda jogar esse ano, lá para o final do ano. Acredito que eles devem fazer algumas partidas, mas contar 100% com eles só ano que vem. Agora imagina ano que vem, Felipe Coutinho, Paê, Paulinho Paula, Jair, esses camaradas estão 100%. E o Vasco, em uma Libertadores, conseguiu uma vaga para ou até a Sul-Americana, que também é competição internacional. Agora imagine, Paulinho Paula, Jair, Felipe Coutinho, Souza, Hugo Moura, que está jogando bem. Imagina, o Matheus Cocão, que só tem a crescer. É um Vasco que vai dar muito trabalho ano que vem, né? Por isso que a gente está na torcida esse ano, que a gente consegue uma vaga para ano que vem disputar uma competição internacional, que a tendência é o nosso Vasco de 2025 ser muito mais forte do que esse Vasco de 2024. Valeu, rapaziada, desde já aqui eu quero te agradecer por você ter ficado até o final aqui do nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado aí por estar aqui no nosso canal nos acompanhando, e venho pedir você para se inscrever no nosso canal, para você compartilhar esse vídeo com alguém, e para que você também ativa o sininho das notificações, porque aqui tem pós-jogo, aqui tem notícia de primeira mão, aqui tem tudo sobre o nosso Vasco da Gama, valeu? Desde já eu quero te agradecer aí, que você venha me ajudar aqui no meu trabalho, que Deus te abençoe, saudação vascaína. Eu acredito que o Vasco, ainda esse ano, o Vasco da Gama tem condição de ser campeão, Copa do Brasil, né? Eu acredito que tem mais chances da Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, mas vamos torcer aí que o Vasco faça um brilhante e grande ano. Valeu? Tamo junto aí, um forte abraço aí mais uma vez. Saudação vascaína. Tamo junto. Deus te abençoe.